meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para um vídeo que vocês gostam muito, eu já fiz os outros dois anteriores. É o vídeo do meu terceiro semestre, para quem não sabe, eu faço medicina, tô indo agora pro quarto semestre, ou quarto período, depende do que vocês... Enfim, eu falo semestre, mas tudo bem. Se você caiu aqui tipo de paraquedas nesse vídeo, você não sabe nada sobre minha faculdade, nada de como foi meus módulos anteriores, eu te indico a você assistir os vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui no box de informações o vídeo do meu primeiro semestre, do meu segundo semestre. Eu acho bem legal, até porque a minha faculdade é o método ativo, é o método PBL. Eu acho bem interessante então você ir assistir o meu primeiro vídeo e o meu segundo vídeo, principalmente porque o meu primeiro eu explico um pouco sobre o método, que é o PBL, um pouquinho como é. Então tem coisa assim que eu já vou falar direto, tipo MISC. Se você não assistiu os outros vídeos, você não vai saber o que é o MISC. Então eu acho interessante você dar pausa nesse vídeo, vai lá assistir os outros e volta pra cá. Enfim, então bora logo pro vídeo pra não ficar muito longo, que eu gosto de vídeo curtinho. Eu fiz uma pauta aqui do que eu tenho que falar com vocês, do que eu acho importante falar, mas eu vou fazer um resumo assim geral do semestre. Foi um semestre muito cansativo, acho que foi um dos semestres que eu mais me cansei, que eu mais queria férias. Mas foi um semestre que eu me senti mais perto da medicina, mais perto de ser médica. Mas enfim, eu vou começar a falar módulo por módulo, vou falar do MISC, vou falar assim parte por parte, então bora lá. Vou começar a falar do MISC. Do MISC eu tipo assim, não muda muita coisa dos anteriores. O que eu senti de diferente foi o seguinte, cada vez está ficando mais prático. Cada vez tu tem um maior contato, faz mais atendimento, faz mais consultas. Então cada vez tu fica mais prático, cada vez tu sente mais médico, apesar de não ser, mas cada vez tu chega mais próximo disso. É tanto porque no início tu ficava mais observando, o professor fazia consulta, dificilmente tu participava assim da consulta ativamente. Agora eu senti a coisa totalmente bem mais diferente, estava bem mais prático. E aí o que o professor fazia? Nós temos 2 professores no nosso MISC, e se eu não me engano são 11 alunos, se eu não estiver enganada. E aí, exemplo, dependia muito, essa dinâmica dependia muito de como que tava a nossa UBS, dependia muito tipo, se médico faltou. Se médico faltou, tinha mais consultórios disponíveis pra gente usar, senão a gente só tinha a nossa salinha. Mas geralmente a gente sempre tinha 2 salas ou 3 salinhas pra gente consultar. E aí dividia a turma em grupos e a gente ia atender. Geralmente ficava assim 2 pessoas com cada paciente. E aí ficava revezando, exemplo, que não tinha paciente pra todo mundo, na verdade não tinha sala pra todo mundo, e paciente geralmente sempre tem. E aí ficava, tu ia lá 2 e terminava aquele paciente e outros 2 alunos, e aí tu atendia, tu fazia, geralmente a gente fazia anamnese completa, fazia o exame físico, porque a gente já viu boa parte de exame físico, e aí a gente aprendeu um pouco mais sobre medicamentos, a gente já sabia, e o professor estimulava sempre mais a gente em relação a ter um pensamento mais clínico. Então sempre chegava um paciente, a gente fazia tudo e no final ele perguntava: e aí, que exame você passaria para esse tipo de paciente? E a gente falava o que a gente achava que devia passar, aí ele falava: tá certo, não, eu acho que não seria no caso de pedir esse tipo de exame, então eu acho que devia pedir mais esse exame, e aí explicava o porquê. Então, querendo ou não, estimulava um pouco mais o nosso raciocínio clínico. Então eu achei que foi bem interessante o MISC em relação a isso. Eu acho que cada vez mais a tendência é ficar mais prático. Então tá, agora tipo, tem habilidades, tem essas coisas, mas eu acho que eu vou falar tudo, porque tudo tem a ver com os módulos, os 3 módulos da tutoria. Então tá tudo interligado, então acho que eu vou falar junto. Bora começar pelo meu primeiro módulo que eu tive, foi o módulo de cardiovascular. E foi o módulo que eu mais odiei, sem sombra de dúvida, de todo o meu curso. Foi o que eu mais odiei, foi o que eu mais fiquei desanimada, que era tipo um estresse pra mim estudar, porque eu não gostava, então era tipo, eu ia estudar obrigada mesmo, porque eu sabia que eu tinha que aprender aquilo, mas eu realmente odiava. Então, tipo, a tutoria pra mim foi um saco, eu ia, tipo, sem vontade nenhuma, e isso me desgastou bastante até pro resto do semestre. Eu fiquei bem desgastada por causa desse módulo, porque eu realmente, tipo, eu não gostava, então eu tinha que estudar pra me aprender, então eu me esforçava muito pra tentar aprender e, tipo, odiando, e então não gostei. Mas aí, tipo, foi um módulo que realmente tu se sente mais próxima, porque tu vê aquela coisa, infarto, sempre ouve falar, entendeu? Então tu vai entender essas coisas, trombose, tu vai entender tanto a fisiologia normal do sistema cardiovascular, como a gente foi ver a parte de patologias. Então eu achei bem interessante, apesar de não gostar. Muita gente amou na minha sala, mas
Isso eu sabia desde o ensino médio, tipo, que eu estudei, eu sabia que eu não gostava e, tipo, só confirmou. Então tá. E aí, junto com isso, a gente teve o mofo de cardio, tipo, foi tudo junto. Mofo, HC e tutoria, o mesmo assunto. E aí o mofo foi, tipo, de sempre, peças, lâminas sobre o assunto, de boa. Eu gosto bastante de mofo, eu aprendi com o tempo. No início, primeiro semestre, eu odiava e com o tempo eu aprendi cada vez mais a gostar. Então eu gosto bastante de mofo, é uma coisa que... Enfim, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, é o mofo. Aí, habilidades, a gente aprendeu todos os exames físicos relacionados ao sistema cardiovascular. E o interessante foi porque cada vez, tipo, é mais prático, entendeu? Então, você aprende todo o exame físico e a gente aprendia também a ler exames. Tipo, a gente aprendeu a ler o eletro, entendeu? Então, é bem bacana. Vamos pro segundo módulo. Meu segundo módulo foi de respiratório. Então... foi um módulo que eu particularmente gostei, eu achei um módulo bem interessante, eu tinha vontade de estudar, então eu achei bem bacana. Então a gente aprendeu tanto a fisiologia quanto a patologia, como as doenças receptivas, obstrutivas, então foi bem bacana. E no mofo, na verdade o mofo, todos os módulos eu gostei do mofo, de todos os módulos, ou seja, e aí foi lâminas, peças naturais quanto sintéticas que a gente aprendeu, e eu achei bacana, mofo eu sempre gosto. Em habilidades, a gente aprendeu também exames físicos relacionados ao sistema respiratório. E nós também aprendemos a ver raio-x, tipo, o raio-x de uma pessoa com uma pneumonia, o raio-x de uma pessoa que teve uma ectasia, um raio-x de uma pessoa que teve um pneumotórax. Não só o raio-x daquela pessoa, a gente aprendia como ia ficar o exame físico dela, porque modifica. A gente aprendeu todas essas coisas, então acho que bem mais prático, sabe? Foi bem bacana. A HC eu gostei muito. HC é habilidades clínicas, tá? Pra quem não sabe. Eu gostei bastante, achei bem mais prático. Claro, foi bem mais puxado porque foi muito maior, o conteúdo foi muito maior, entendeu? Mas eu achei bem interessante. Pra terminar, o meu terceiro módulo foi urinário. Tem gente que chama de urinário, tem gente que chama de renal, mas enfim. Foi um módulo, eu achei que foi pra mim, que eu senti como se fosse o menor. Eu achei, muita gente odiou, tipo, odiou. E foi um dos que eu mais gostei, eu acho. Eu achava bem interessante estudar. Eu achei o assunto muito fácil. E, tipo, não é que o assunto seja fácil, mas é porque eu gostei. Então, pra mim era muito fácil estudar aquilo. E foi bem bacana. Na tutoria, como geral, eu achei que a gente teve um raciocínio clínico bem maior. A gente teve um tutor que ele puxava muito da gente o raciocínio clínico. Ele queria que tudo a gente relacionasse, tipo, ele falava assim, vocês aprenderam fisiologia, agora toma. Aí ele dá um caso clínico pra gente, um paciente tá assim, como é que vai estar aquilo do paciente, como vai estar a dilatação glomerular, ele vai estar urinando mais ou menos. Então, tipo, a gente ia relacionar pelo que a gente aprendeu. Então, basicamente, a gente aplicava o que a gente tinha estudado em casa, a teoria, naquele caso de um paciente que ele dava pra gente. Então, foi bem interessante. Foi um módulo que eu realmente gostei pra caramba. A parte foi, tipo, bem menor, porque já os exames físicos para urinário são bem menores. E aí também a gente aprendeu a ver um exame de urina, como é que é o exame de urina normal, como é o exame de urina quando a pessoa tá com uma doença renal crônica, como é um exame de urina quando a pessoa tá com uma infecção do trato urinário. Então foi bem bacana. Eu acho que esse semestre no geral foi bem mais prático, você se sentia mais perto de ser médico, entendeu? Apesar de ainda faltar muito, porque, enfim... mas a gente se sentia um pouco mais perto. Eu acho que cada semestre a tendência é isso, você se sentir um pouco mais médico, cada vez mais você se sente mais médico. E foi desgastante pra mim, não foi um semestre que eu gostei tanto, por causa desse meu trauma que eu tive no meu primeiro módulo, mas foi isso. Eu espero que esse meu próximo semestre seja bem melhor. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o gostei no vídeo pra mim saber que vocês gostaram. E aí, se tiver qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo, eu vou tentar responder todos. Não prometo que eu respondo na hora, mas assim que eu ver eu respondo. E se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, enfim, assista outros vídeos e se inscreva aqui pra não perder vídeo. Então é isso, espero muito ter gostado. Super beijos e tchau, tchau!